Ao ler a Bíblia, você sempre entende o que está lendo? Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal Teus Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje nós iremos inaugurar um quadro Você entende o que você está lendo? Fica comigo até o final e vamos descobrir juntos logo após a vinheta. Então bora, vamos falar de Deus. Então vamos lá, vamos falar de Deus, mas antes, deixa eu pedir a você para se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar aquele like aqui nesse vídeo, não custa nada aí para você, mas nos ajuda demais. Compartilhar esse vídeo com tantas pessoas que você achar que deve. Quando você faz tudo isso, o YouTube entende que o vídeo é relevante, que o canal é relevante e ele vai aí recomendando para muitas outras pessoas. Você não faz ideia como deixar o like, deixar um comentário ajuda esse canal. Por isso que a gente sempre pede para você se inscrever, curtir, compartilhar e deixar o seu like. É rapidinho, não custa nada, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Eu percebo, e você deve ter percebido isso também, né? Que muitas pessoas interpretam a escritura de maneira equivocada. E às vezes passagens bem simples da escritura, né? E eu queria inaugurar esse quadro aqui, a gente fazer com que as pessoas olhem para a escritura de maneira correta. Então, eu queria pegar um texto aqui, e esse texto é um texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que normalmente a gente ouve as pessoas interpretando ele de maneira equivocada. E hoje eu queria mostrar para você do que realmente esse versículo se trata, e eu quero fazer isso de maneira bem devagar para que você entenda os passos e a maneira como você interpreta a Bíblia de maneira correta. Então eu quero começar lendo o versículo, tá bom? Então vamos lá. O texto é 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Eu vou estar lendo. Então diz o seguinte: Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, geralmente, quando a gente escuta, né, esse versículo e as pessoas normalmente interpretam ele, né? Olha, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Normalmente, elas estão atribuindo esse versículo ao céu, né? Então, aquilo que o homem nunca viu, nem jamais ele ouviu, nem jamais penetrou no seu coração, é o que Deus tem preparado. E aí, normalmente, atribuído ao céu esse versículo. Mas será que é isso mesmo que Paulo está falando aqui? Para a gente entender esse versículo, é necessário a gente voltar lá para o versículo 6. Tá? Ele começa até um pouco antes, mas do versículo 6 já dá para a gente ter uma ideia do que Paulo está tratando aqui. E eu já vou logo dizendo que Paulo não está falando do céu, tá bom? E para a gente começar a ler a escritura de maneira correta, nós não podemos interpretar a Bíblia quando a gente lê apenas um versículo, lendo apenas um versículo, né, isoladamente. Para a gente poder entender a escritura de maneira correta, nós precisamos ler o conjunto de textos que estão ligados com aquele versículo que a gente acabou de ler. Nós chamamos isso de perícope. E o que seria uma perícope? A perícope é aquele conjunto de textos que ele vai formar uma linha de raciocínio. Então, o autor ele tem uma linha de raciocínio aqui. E você não pode pegar simplesmente um texto isoladamente, tirar do meio daqueles outros textos, de dentro daquela perícope, e achar que você está interpretando de maneira correta. Não. O texto ele é completo, ele está dentro de um conjunto de outros textos e eles precisam ser entendidos dentro desse conjunto de outros textos. Ele não pode ser entendido isoladamente, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Então, o que Paulo está falando, do que se trata o versículo 9? Então, vamos voltar um pouquinho lá para o versículo 6, onde ele diz o seguinte, olha, presta atenção. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que são maduros.
não, porém, a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada. Então, vamos lá. Paulo começa dizendo, olha, tudo que se trata aqui, tudo que a gente está falando aqui, se trata de sabedoria, mas não a sabedoria deste mundo, não a sabedoria desta época, e nem a sabedoria dos governantes. Então, olha só, ele está falando de sabedoria. Então, vamos lá. Versículo 7. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus. Então, do que ele está falando? De sabedoria. Não a sabedoria dessa época, não a sabedoria dos governantes, mas a sabedoria de Deus, que esteve oculto. Olha só, está no passado, esteve oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, essa sabedoria, não a sabedoria do mundo, não a sabedoria dos governantes, a sabedoria de Deus, que estava oculta, mas que Deus já tinha preparado antes dos séculos. Essa sabedoria, versículo 8, os governantes deste mundo, desta época, eles não a compreendem. Eles não compreenderam essa sabedoria. E por que eles não compreenderam essa sabedoria? Porque se eles tivessem compreendido essa sabedoria, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, vamos com calma. Paulo está dizendo no versículo 6, eu falo de sabedoria, não a sabedoria dessa época, não a sabedoria dos governantes. De que sabedoria, Paulo, tu está falando? A sabedoria de Deus, que ele esteve oculto, que ele permaneceu, que ele deteve oculto, mas que ele já tinha ordenado antes de tudo acontecer. Os governantes não entenderam essa sabedoria. Por quê, Paulo? Porque se eles tivessem entendido, não teriam matado, não teriam crucificado o Senhor da glória. E aí o Senhor da glória aqui é Jesus. Aí vem o versículo 9. Mas está escrito, aí Paulo está fazendo uma citação de Isaías capítulo 64, versículo 4, onde ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, quem não viu? Os governantes. Quem não ouviu? Os governantes. No coração de quem não entrou? Dos governantes desta era. Por quê? Porque eles não creram no Filho de Deus, no Senhor da glória. Se eles tivessem entendido e crido, eles não o teriam crucificado. Mas por que eles não ouviram, não viram e não penetrou no coração? Porque Deus já havia determinado antes dos séculos. Lembra lá no versículo 7, que ele está citando aqui, Isaías capítulo 64? Porém, essa sabedoria que esteve oculta, ela foi revelada, certo? Então, o versículo 9, ele tem a sua conclusão no 10. Então não é que é uma coisa que ninguém nunca viu e nunca ninguém viu até hoje. Não, ela foi revelada. Ela não foi vista, ela não foi ouvida e não penetrou no coração dos governantes dessa era. Né? Porque se eles tivessem visto, ouvido e penetrado no coração deles, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Então olha o versículo 10. Deus, porém, revelou-as a nós pelo Espírito. Ou seja, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e não penetrou no coração dos governantes, Deus nos revelou pelo Espírito. Então, não está falando do céu, está falando da sabedoria de Deus que foi oculta, que os governantes não viram, não ouviram e não penetrou no coração dele, mas que Deus revelou ao coração de cada um daqueles que creem em Jesus através do seu Santo Espírito. E por que ele fez isso pelo Espírito? Porque o Espírito do homem conhece o homem, o Espírito de Deus conhece a Deus. É o que ele vai falar aí nos versículos 11 e 12. No versículo 13, ele está falando que essas coisas não são palavras ensinadas por sabedoria, que tudo que Paulo está falando aqui não é uma sabedoria
humana, mas uma sabedoria que vem do Espírito. A sabedoria de Deus, que ele falou lá no versículo 7. Aí no capítulo 14, no versículo 14 e 15, ele diz: mas o homem natural, assim como os governantes dessa era, não podem entender. Essas coisas só podem ser entendidas, ou seja, em outras palavras, os olhos só podem ver, os ouvidos só podem ouvir e o coração só vai penetrar no coração daqueles homens que são espirituais. Em outras palavras, daqueles que têm o Espírito Santo, daqueles que o Espírito Santo fala a eles. Aqueles que são naturais, que não têm o Espírito, não entenderão essas coisas. E por que é que nós entendemos? Ele conclui no versículo 16. Porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos uma mente transformada pelo Espírito Santo. E por causa disso, nós vimos, nós ouvimos e penetrou em nosso coração. Deus as revelou por intermédio do seu Espírito. Então, o versículo 9 não se refere ao céu. O versículo 9 se refere à sabedoria de Deus que estava oculta, que ele ocultou dos governantes, mas que ele nos revelou pelo seu Espírito. Porque somente o homem espiritual, aquele que tem a mente transformada pelo Espírito, pode entender, ver, ouvir e crer todas essas coisas. Então, é disso que se trata o versículo 9. Não se trata do céu, mas se trata da sabedoria de Deus que nos foi revelada e hoje nós vimos, ouvimos e cremos em Jesus, transformados pelo Espírito e hoje temos a mente de Cristo. Se você gostou desse vídeo, né? Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, isso vai nos ajudar muito. E como eu disse, isso aqui é apenas a primeira parte, né, uma série que a gente vai fazer aqui de Você Entende o que você está lendo? Eu tirei esse nome, obviamente, né, da conversa de Filipe com o eunuco, né, que está lendo, o eunuco está lendo Isaías 53, e o Filipe pergunta para ele, você entende o que você está lendo? E se você quer entender o que você está lendo, essa é uma dicasinha de livro, ó, fenomenal, que tem o mesmo nome do que eu estou dizendo aqui. Entendes o que lês? Se você quer entender o que você está lendo, esse é uma indicação de livro maravilhosa. Eu vou deixar o link aqui na descrição, né, desse vídeo. Também vou deixar no comentário fixado, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo. Você entende o que você está lendo? Em nome de Jesus. Tchau.